Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje, antes de começarmos a falar sobre o assunto propriamente dito, eu resolvi revisar novamente os critérios de divisibilidade, já que vocês sinalizaram para mim sentir algumas dificuldades, então eu tentei reformular a explicação, voltar novamente para ela como forma de revisão, para que a gente possa dar seguimento, certo? Por quê? Porque os critérios de divisibilidade eles são extremamente importantes para vocês durante todo o contexto matemático que vocês vão vivenciar ao longo das séries seguintes, né? E também para o conteúdo que a gente vai vivenciar na aula de hoje, os critérios são extremamente importantes, tá? Então, a gente começa revisando novamente, trabalhando novamente o que é o critério de divisibilidade por 2, né? Então, um número ele é divisível por 2 quando ele é par. E como é que eu identifico que o número é par? É quando o número natural é par, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, como eu havia dito a vocês. E aqui a gente tem, eu trouxe para vocês vários exemplos para que vocês olhem, né? Então, veja, essa daqui é a sequência para que o número seja caracterizado como número par. Então, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, para ser caracterizado como par e automaticamente poder ser divisível por 2. Então, aqui sequencialmente, ó, a gente pode analisar que o que a gente vai observar, independente do tamanho do número, é o seu final, ok? Então, se ele finalizar em qualquer um desses azuis, ele é classificado como número par e automaticamente eu posso dividi-lo por 2. Então, como eu sugeri na aula passada, façam aí as devidas anotações, anotem esses critérios, estudem esses critérios para que vocês possam memorizá-los, porque eles são muito importantes, tá? Depois a gente viu o critério de divisibilidade por 3. O que é que eu preciso fazer para saber se um número é divisível por 3, certo? Então, um número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos forma um número divisível por 3. Então, você vai ter um número como esse que eu vou te dar agora, 81. Como é que eu sei se 81 se divide por 3? Eu vou somar os algarismos. 8 mais 1. Quando eu faço 8 mais 1, dá 9. E 9 dá para a gente dividir por 3 em partes iguais. Então, significa dizer que 81 é divisível por 3. Eu tenho 84, né? Então, como é que eu sei? Eu somo 8 mais 4, que dá 12. E 12 se divide por 3. Ou seja, você soma e observa se o resultado da sua soma é um número divisível por 3. Então, o que é que a gente observa? Para todos os lugares que a gente vai, a gente precisa da tabuada, gente. Precisa estudar a tabuada para que a gente consiga absorver essas questões com mais facilidade. Como é que eu sei que 12 é divisível por 3? Ou seja, como é que 12 dá para dividir por 3? Quando eu sei a tabuada de 3, que eu sei que 3 vezes 4 é 12. Então, dá para a gente dividir 12 em partes iguais por 3. Então, para onde a gente for, a gente precisa estudar a tabuada, tá certo? Próximo número, 99. Quando eu somo 9 mais 9, dá 18. E 18 se divide por 3, ok? Quando eu somo 111, eu faço 1, 2, 3, certo? Então, 3 se divide por 3. O que a gente analisa é justamente o azul, que é o resultado da soma dos algarismos, certo? Eu tenho aqui o número 105. O número 105, 5 mais 1 é 6. E 6 se divide por 3. 108, 1 mais 8 são 9. E 9 eu posso dividir por 3 em partes iguais. 129, 1 mais 2 são 3. 3 e 9 são 12. E 12 se divide por 3. 141, 1 mais 4 são 5, mais 1, 6. E 6 se divide por 3. Então, é dessa forma que a gente utiliza o critério de divisibilidade. Eu vou lhe apresentar um número e você vai fazer a soma dos seus algarismos, independente do tamanho que seja esse número.
você soma todos os algarismos e identifica se o número que você encontra nessa soma é divisível por 3, certo, pessoal? E o critério de divisibilidade por 4? O critério de divisibilidade por 4 é quando o número termina com 2 zeros, certo? Ele terminou com 2 zeros, de cara você sabe que ele é divisível por 4. Ou se os dois últimos algarismos, né, formar um número divisível por 4. Então, aí são duas observações que eu faço. Eu observo se ele terminou em 0 e 0. Caso ele não termine, eu olho os dois últimos números. Então, o critério de 4 é olhar os dois últimos números e verificar se ele é divisível por 4. Para isso, eu preciso conhecer a tabuada de 4, certo? Então, vamos lá. Olha, 100. 100 termina com os dois zeros, certo? Se ele termina com 2 zeros, ele se divide por 4. O outro é 104. Então, os dois últimos algarismos que nós temos aqui, querendo ou não, é 0,4, né? E 0,4 se divide por 4 em partes iguais, certo? O número 108, a mesma coisa. Como ele não terminou com 2 zeros, eu vou olhar os dois últimos algarismos. Veja que eu coloquei ele em azul para chamar a sua atenção, né? Então, os dois últimos algarismos aqui é 0,8 e 8 se divide por 4, ok? Ó, 112. Aí eu vou para os dois últimos algarismos. Quem são? Forma o número 12 e 12 se divide por 4. Deu para vocês entenderem como é que a gente observa? Por isso que eu disse que os critérios de divisibilidade eles precisam ser anotados para que a gente possa estudar e não esquecer quais são as regras de cada número. Ó, o número 180, aí eu olho só o 80. 80 se divide por 4, perfeitamente. 172. 72 se divide por 4. Né? Então, eu não, independente do tamanho que esse número seja, né? Quantos algarismos ele tenha, eu só vou focar a minha atenção nos dois últimos algarismos. Se ele terminar com 2 zeros, eu divido por 4. E se a formação desse número for um número divisível por 4, então a gente pode dividir que vai dar certo. 156. Os dois últimos números são 56. 56 se divide em partes iguais por 4. E o último, 224. Então, 24 se divide em partes iguais por 4. Então, esse é o critério de divisibilidade por 4. Quando ele termina em 2 zeros, ok? E quando os seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. O critério de 5, um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Então, aqui, ó, do mesmo jeito, tá vendo? Um número é divisível por 5 quando ele terminou em 0 ou em 5. Então, são essas duas coisas que eu vou olhar. E aqui eu saí dando exemplo a vocês para que você identifique no meio da multidão quem são esses números divisíveis por 5. Terminou em 0, terminou em 5, eu consigo dividir por 5. O critério de divisibilidade por 6. Olha, um número pode ser divisível por 6 quando eu consigo dividi-lo antes por 2 e por 3, certo? 36 é divisível por 2 e por 3. Aí, veja bem, o critério de 2 é o quê? Não é se ele for par? Para que ele seja par, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. O número 36 termina em 6, então ele é par. O primeiro critério já funciona. E o critério de divisibilidade por 3 é somar. Quando eu somo 3 mais 6 dá 9, e 9 se divide por 3. Então, significa dizer que 36 eu posso dividir por 2 e eu posso dividir por 3. Quando eu consigo realizar essas duas divisões, automaticamente ele também pode ser divisível por 6. Para que um número seja divisível por 6, antes ele precisa ser divisível por 2 e por 3. Ele precisa funcionar para esses dois critérios anteriores, tá certo? Então, para que o número seja divisível por 6, primeiro ele precisa ser par, depois eu preciso somar os algarismos e ver se
ele forma um número divisível por 3. Caso ele esteja correto para esses dois critérios, ele é divisível por 6, ok? Critério de divisibilidade por 8, ele é muito parecido com o critério de 4, certo? Um número é divisível por 8 quando ele termina em 3 zeros, certo? Ou se os 3 últimos algarismos formar um número divisível por 8. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, 512, certo? A gente tem 1512. E o nosso foco é justamente analisar os últimos 3 números, né? Isso a gente vai ter que fazer, querendo ou não, aí as divisões, né, dos números, para que a gente possa ver se realmente ele dá exato. Então, independente do tamanho do número, o nosso foco vai ser nas 3 últimas casas. Então, eu tenho aqui 1512, eu vou focar em 512. 512 dividido por 8 dá 64. Então, ele se dividiu em partes iguais. Então, eu consigo fazer essa divisão, certo? A partir do momento que eu conseguir dividir em partes iguais, esse número é divisível por 8, tá bom? Próximo número, 1552. Então, o meu foco de atenção é nos 3 últimos algarismos, que é 552. 552 dividido por 8 me dá 69 como resposta, né? Então, eu consegui aí fazer uma divisão em partes iguais com esses algarismos. Então, se eu conseguir, ele é divisível por 8. A nossa terceira ficha seria 1584, então eu foco a minha atenção no 584. 584 dividido por 8 dá 73, certo? Então, o que é que a gente analisa, pessoal? Que independente do critério que nós estejamos trabalhando, do que a gente esteja fazendo, a tabuada é de muita importância, certo? O próximo número é 1560. Aqui eu cometi um erro, ok? Esse 5 também era para estar azul, igual aos outros. Lembre-se que no critério de divisibilidade por 8, a gente foca nos 3 últimos algarismos, né? Então, que no caso aqui é 560. 560 dividido por 8 nos dá 70 como resposta, certo? Então, a gente precisa realmente realizar essa divisão para que a gente possa identificar se o número é ou não divisível por 8. 1.600, eu fecho a minha atenção aqui nos 600. 600 dividido por 8 me dá 75 como resposta, certo? Então, eu consegui fazer uma divisão em partes iguais, então, esse número é divisível por 8. E a nossa última placa é 1.616. 616 dividido por 8 me dá 77 como resposta. Então, aqui a gente tem um exemplo claro desse critério de divisibilidade. O critério por 8 é quando os seus 3 últimos algarismos forem 0, ou quando a gente olha os 3 últimos algarismos, ele forma um número divisível por 8, certo? Então, esse aí é o critério de divisibilidade por 8. Então, façam as anotações que vocês acharem necessárias, estudem um pouco mais os critérios, certo? Porque vocês vão precisar muito desses critérios ao longo da vida matemática de vocês, certo? Critério de divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 é muito parecido com o critério de 3. É quando a gente soma, certo? Os algarismos e ele forma um número divisível por 9, certo? Então, daquele mesmo jeito. Veja, aqui nós temos o número 81. Quando eu faço 8 mais 1, dá 9. E 9 eu consigo dividir por 9, certo? Então, o foco da sua atenção é no somatório, no resultado da sua soma. Veja aqui, ó, o número 99. Eu faço 9 mais 9 dá 18. E 18 eu consigo dividir por 9, dá 2, certo? Então, veja que os critérios me ajudam, mas eu preciso saber tabuada, tá? Eu tenho o número aqui 126. 126 eu tenho 1 mais 2, que é 3. 3 e 6 são 9. E 9 eu consigo dividir por 9, certo? Próximo número, 306. 3 mais 6 são
9. E 9 eu consigo dividir por 9. 450, 4 mais 5, 9. E aí eu consigo dividir por 9. 567. Eu tenho 5 mais 6, que são 11. E 11 mais 7, que dá 18. E 18 se divide por 9. 207. 2 mais 7 são 9. E 9 se divide por 9. 108, 1 mais 8 são 9, e 9 se divide por 9. Ou seja, quando você tiver um algarismo, que quando você somar, você encontrar 9, 18, 27, 36, nesse númerozinho azul aqui, né? Quando você somar esses algarismos e encontrar um número que faz parte da tabuada de 9, certo? Então, significa que ele dá para dividir em partes iguais por 9, e é esse o critério que a gente utiliza para o 9, tá bom? E aqui eu juntei o critério de divisibilidade por 10, por 100 e por 1000, certo? Critério de divisibilidade por 10 é quando o número termina em 0. Terminou em 0, dá para dividir por 10, não tem problema. Critério de divisibilidade por 100 é quando ele termina em 2 zeros. Isso é o mínimo, tá? Então, se eu tiver o número 1000, por isso que eu coloquei aqui, ó. Se eu tiver o número 1000 questionando se eu posso dividi-lo por 100, posso, porque eu só preciso observar os dois últimos. Se ele tiver mais do que isso, ok, mas o meu foco de atenção é nos dois últimos, ok? Para ser divisível por 10, só precisa terminar em um zero. Terminou, eu posso dividir. Por 100, terminado em 2. E por 1000, obviamente, terminado em 3 zeros, certo? Então, aqui, a gente fecha o contexto dos critérios de divisibilidade, que foram os assuntos que nós trabalhamos na aula passada, mas vocês sinalizaram aí uma certa dificuldade de compreensão dos nossos critérios. Então, por isso que antes de começar a aula de hoje, eu quis voltar para rever e explicar novamente para vocês cada um desses critérios. Por quê? Porque a nossa intenção é que você aprenda, que você consiga passar pelos conteúdos com a maior facilidade possível. Então, se eu executei um trabalho e vocês tiveram algumas dificuldades, a minha obrigação é voltar um pouco atrás e tentar ajudar vocês, ok? Então, eu espero que dessa vez vocês tenham conseguido entender com a maior clareza, né, cada um desses critérios, fazendo as anotações, estudando tabuada, certo? E trabalhando cada um dos critérios, fazendo as anotações e estudando eles, tá? E vamos para o assunto da aula de hoje, tá? Então, até então eu estava fazendo revisão. Agora que a gente vai começar a fazer o assunto da aula de hoje, tá? Então, o que é que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre os números primos, tá? Nós vamos trabalhar a identificação de um número primo, tá? Existem números que têm exatamente dois divisores, né? A unidade e o próprio número, certo? Então, a gente pode ver quando nós estudamos os critérios de os divisores, né? Que tem números que têm vários divisores. Só que tem alguns números, especificamente, que só tem dois divisores, um e ele mesmo, certo? Então, como o número 13. 13 eu só consigo dividir por 1 e por 13. 17 eu só consigo dividir por 1 e por 17. Esses números são chamados de números primos, tá? Veja a seguir os números primos até 30. Então, olha, preste muita atenção, tá? O que vocês precisam memorizar para fazer os trabalhos matemáticos primordiais que a gente usa habitualmente é memorizar os nossos primos até o 17. O professor, então, significa que os outros não são importantes ou não vão ser utilizados? Vão. Eles vão ser utilizados, mas a frequência de utilização deles é bem menor, certo? Então, eu preciso memorizar esse primeiro grupo de números primos, porque é o que eu vou usar com o maior número de frequência, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa com o único primo par que nós temos, certo? O único primo par que nós temos é o número 2. Vocês vão ver várias pegadinhas aí ao longo de algumas atividades, ou às vezes até nas avaliações externas, que aí eles questionam quem é o único primo par,
ou se existe algum número primo que seja par, né? Então, o único primo par que nós temos é o número 2. Ele só se divide por 1 e por 2. Né? Então, esse é o critério que identifica que o número é primo. É quando ele tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Tá? Então, ele é o único primo par. Por quê? Porque todos os outros números primos são números ímpares. Nenhum deles mais é par, tá? Então, o único primo par que nós temos é o número 2. É o nosso primeiro primo, tá? O número primo também é infinito, tá certo? Durante a aula eu vou apresentar para vocês uma tabela, para vocês anotarem, se vocês quiserem, para servir de pesquisa, quando vocês estiverem fazendo as atividades, tá certo? Outra coisa muito importante que a gente precisa também saber sobre os números primos é a ordem. Então, a gente precisa saber que o primeiro primo que nós temos é o número 2, que depois de 2 a gente tem o 3, depois 5, 7, 11, 13, 17. Então, esse grupo é o que a gente mais utiliza. Então, depois a gente tem 19, 23, 29 e assim sucessivamente. Mas é primordial que a gente saiba e a gente memorize esses números primos até o 17. Já vai servir bastante para os cálculos que a gente vai encontrar ao longo da aula de hoje, tá bom? E aqui eu coloquei algumas curiosidades, certo? Para que vocês fiquem muito atentos a isso. Olha, o único número primo par é o número 2, como eu havia dito a vocês. Todos os outros números pares são divisíveis por 2, então eles não são primos, ou seja, o número 4. O número 4 eu consigo dividir por 1, por 2 e por 4, então ele tem 3 divisores, não serve. Entendeu? Deu para vocês raciocinarem? Para que ele seja primo, ele só pode ter 2 divisores, só se divide por 1 e por ele mesmo, certo? Então, por isso que 2 é o único primo par que nós temos. Todos os outros números pares a gente consegue dividir por 2. Então, automaticamente, ele já sai desse grupo de 2 divisores, que é os números primos, tá bom? Nenhum número primo maior do que 5 termina com 5, certo? Você vai ver aí que os números primos que nós temos acima do numeral 5, eles não vão terminar com o número 5. Por quê? Se ele terminar, automaticamente a gente consegue dividir por 5. Então, ele já sai desse critério, tá bom? Então, aí são curiosidades aí para vocês observarem ao longo do tempo que a gente for trabalhando, tá? O número 0 e 1, preste muita atenção nessa curiosidade, que isso é bem importante, viu, pessoal? O número 0 e 1 não são primos. Isso porque o 0 pode ser dividido por qualquer outro número. E o resultado vai ser sempre 0. Então, eu posso fazer 0 dividido por 2, por 5, por 10, por 1000. Né? Então, 0 dividido por qualquer número vai ser sempre 0. Então, ele não entra nessa classificação de números primos, certo? E o número 1 também não, né? Porque o número 1 pode ser, ele só pode ser dividido por ele mesmo. Ou seja, o número 1 só tem um divisor, certo? E para que ele seja primo, ele tem que ter 2. Ok, pessoal? Então, prestem atenção. Para que ele seja classificado como número primo, ele precisa ter 2 divisores, 1 e ele mesmo, certo? Então, o número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. 1 só se divide por 1, ok? Então, por isso que ele não entra nesse critério. Com exceção de 0 e de 1, todos os outros números podem ser classificados entre primos e compostos, certo? Então, quando o número não é primo, automaticamente ele é composto, certo? Então, os únicos números que não podem ser classificados como primos e compostos são o número 0 e o número 1. Então, cuidado que esse também pode ser uma pegadinha, né? Então, dentro de alguma atividade externa, alguma avaliação externa ou alguma atividade mesmo proposta pelo livro, ele pode questionar quais são os 2 únicos números, né? Ou quais são os números que não podem ser classificados nem como primos, nem como compostos. Então, seria o número 0 e o número 1, ok? Então, fiquem aí atentos. Caso seja necessário, façam aí
a anotação dessa curiosidade, guardem aí para que vocês estudem e memorizem, ok? Aí aqui ele questiona, é primo ou não é? Para descobrir se o número é primo, tente primeiramente dividi-lo por 2. Então, veja, aí é onde a gente começa a ligar o conteúdo da nossa aula de hoje com o conteúdo que a gente viu semana passada, que foram os critérios de divisibilidade, certo? Porque a grande maioria dos números eu consigo dividir por 2. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você tem aí um número qualquer para identificar se ele é primo, você vai utilizar os critérios para ir tirando essas questões. Então, a primeira coisa que eu tento ver é se ele pode ser dividido por 2. E a gente viu nos critérios, eu vou voltar de novo, que nos critérios, para que o número seja divisível por 2, ele precisa terminar em quem? Em 0, em 2, 4, 6 ou 8. Caso o número não termine em nenhum desses algarismos que eu acabei de falar, ele não é divisível por 2. Depois, né, se for possível, o número certamente não é primo. Então, se eu conseguir dividir, ele não se caracteriza como os nossos números primos. E aí, caso, pronto, eu tentei ver se ele se divide por 2. Não deu certo. Então, depois eu vou tentar dividir por 3, usando os critérios para não precisar fazer a conta, né? Então, o critério de divisibilidade por 3 é somar. Eu somo os algarismos, vejo se ele dá para dividir por 3. Caso não dê, vamos para o critério de 5, certo? E por aí sucessivamente. Você vai tentando fazer as divisões desses números. Por isso que eu disse a você que é mais fácil que a gente memorize uma sequência de primos, né? Por quê? Porque se eu questiono o número 9, aí você vai, peraí, a sequência de números primos é 2, 3, 5, 7 e 11. Então, o 9 não está nesse grupo. Se ele não é primo, então automaticamente ele é um número composto. Então, em vez de você tentar fazer todos esses critérios, é mais fácil que você memorize a sequência dos números primos ou que você tenha a sequência aí anotada no seu caderno, tá? Então, aqui a gente tem a sequência de números primos até o número 1000, né? Porque 1000 não é primo. Então, o maior primo que a gente tem nesse contexto aqui, nessa limitação, seria 999. Mas esse não é o último primo, porque a sequência de primos são infinitas, certo? Mas esse grupo aqui já vai servir muito para você fazer muitas atividades, tá? Então, eu sei que o meu primeiro primo é 2, depois de 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Então, até aqui, se você memorizar, já vai servir muito, já vai adiantar muito o seu trabalho em muitas questões. E as demais, você anota aí no seu caderno, deixa aí como material de estudo, porque em alguma atividade que for questionado, você corre e vem para a sua tabela observar se o número que foi questionado é primo ou não, certo? Então, essa tabela aqui serve para estudo e para consulta, tá certo? Para que você não precise fazer essas divisões, utilizar todos os critérios para esses números, utilizando a tabela como forma de consulta, vai facilitar bastante a sua vida, tá bom? Querendo saber um pouco mais, né, sobre esses números primos, de onde surgiu, quem foi que inventou essa questão, né? Os números primos intrigam a humanidade há mais de 2000 anos, né? Os matemáticos já provaram, por exemplo, que há infinitos números primos, como eu disse a vocês. Aquela tabela que eu apresentei a vocês é uma tabela de estudo, mas é uma tabela limitada. Ah, professora, os primos que a gente tem são esses? Não, não são só esses. Nós temos números primos que vão até o infinito, né? Então, assim, é bom a gente ter um grupo de números, porque ele serve como fonte de pesquisa para facilitar a nossa compreensão em diversos estudos que a gente terá pela frente. A partir de 1951, computadores vêm procurando determinar números primos cada vez maiores. Existem sites especializados em busca desses números.
Como curiosidade, Michel, estudante de engenharia química lá nos Estados Unidos, descobriu um número primo com 6.324.430 algarismos. Olha para aí o número, o tamanho desse número, né? Schaefer usou 200 mil computadores durante 2 anos. Ele participava do projeto GIMS juntamente com 60 mil voluntários no mundo, com o objetivo de compartilhar máquinas para achar números primos maiores. Qual é o interesse de encontrar esses números enormes, por exemplo? Para proteger os computadores contra hackers. Os números primos são usados nas criptografias, ciência que estuda a forma de se enviar uma mensagem em código, né? Os computadores, na computação, a criptografia consiste em técnicas e processos que permitem armazenar e trocar informações de forma que somente as pessoas autorizadas têm acesso a elas. Então, vejam, a criptografia é um mecanismo muito utilizado, ou seja, eu acredito que se você nunca viu, você vai dar uma olhadinha. Lá no WhatsApp do seu telefone, fica um aviso em cima, às vezes aparece, não é toda vez, diz aqui, as mensagens são criptografadas, ou seja, essas mensagens que são enviadas por vocês, elas têm um código, e só quem sabe esse código são as pessoas que são responsáveis pelo WhatsApp. Ou seja, se for necessário que a polícia precise ter acesso às suas mensagens, né, para que ele identifique algum crime, alguma coisa do tipo, então eles precisam falar com o WhatsApp para saber qual é o código que eles utilizam, né, qual é a criptografia que eles utilizam para que eles possam ter acesso a essas mensagens, porque elas vão em forma de código, não como palavras que a gente envia quando elas são transportadas de um telefone para outro. Certo? Então, é só uma curiosidade a respeito dos números primos, tá? E agora, qual é o cálculo matemático que a gente faz com esses números primos, certo? A gente vai fazer decomposições, tá? Eu vou decompor o número. Então, vamos dizer, aqui eu questionei o número 30, e eu quero que você faça a decomposição desse número 30, certo? Então, veja, quando eu for fazer uma decomposição, olha o nome, eu vou fazer uma decomposição em fatores primos, ou seja, eu só posso dividir por números primos, certo? Eu preciso seguir uma ordem, né, que é a ordem dos nossos primos, por isso que eu disse a vocês que era importante que vocês memorizassem aquele pequeno grupo de primos, que é o que a gente mais utiliza quando a gente está trabalhando essas decomposições, certo? Então, eu preciso seguir a ordem desses primos. Qual é o primeiro primo que nós temos? Não é 2? Aí, 30 se divide por 2? Divide. Como é que eu sei que 30 divide por 2? Porque ele termina em 0, lembra? Então, assim, essas composições vão estar sempre atreladas à questão dos critérios, tá bom? Para facilitar a vida de vocês. Então, 30 eu consigo dividir por 2, tá? 30 dividido por 2 é 15. Então, o número em questão que nós temos agora para trabalhar é o número 15. Então, eu tento novamente. 15, dá para a gente dividir por 2 em partes iguais? Não, porque ele não termina em nenhum dos números que a gente aprendeu. Ele não termina nem em 0, 2, 4, 6, nem 8. Então, ele não é par. Se ele não é par, ele não se divide por 2. Pela ordem, porque você precisa seguir a ordem. O próximo primo depois de 2 seria o número 3. Aí eu analiso. 15 dá para dividir por 3? Qual é o critério de 3? Não é somar? Quando eu somo 5 mais 1 é 6. E 6 se divide por 3. Ok? 15 dividido por 3 é 5. Certo? 5 ainda se divide por 3? Não, ele não se divide por 3. Qual é o próximo primo depois de 3? É 5. E 5 se divide por 5, que dá 1. Quando a gente termina
A nossa decomposição em fatores primos é quando a gente chega na unidade. A gente faz todas as divisões e quando o resultado é 1, significa que a gente terminou. E aí você vai representar para mim qual é a decomposição de 30 em fatores primos. Ou seja, você vai olhar quais foram os números que nós utilizamos. Então, eu utilizei o número 2 uma única vez, o número 3 e o número 5. Então, é assim que a gente faz decomposição em fatores primos. Certo? Eu coloquei vários outros exemplos aqui. Aqui, ó. O número 30 foi decomposto num produto de fatores primos, que dá 2, 3 e 5. É a forma fatorada prima do número 30, tá? Aí eu coloquei vários outros exemplos aqui, né, para que a gente possa se remeter a esses contextos, certo? Lembre-se que a gente vai estar sempre trabalhando os nossos contextos juntos. Nós trabalhamos os divisores, depois a gente trabalhou os critérios de divisibilidade, agora nós estamos trabalhando primos e decomposições com números primos, né? Então, é uma sequência de conteúdos. Como é que a gente descobre os divisores de um número? Quem é que se lembra? Os divisores de um número a gente começa dividindo. A primeira divisão que a gente faz é pelo próprio número. Lembram disso? Então, 30 dividido por 30 dá 1. Aí depois, 30 dividido por 15, que dá 2. Por 10, que dá 3. Por 6, que dá 5. Por 5, que dá 6. Por 3, que dá 10. Por 2, que dá 15, e por 1, que dá 30. Né? Então, aqui a gente tem, veja que os critérios, que uma decomposição em fatores primos é diferente dos divisores de 30. Então, para encontrar os divisores de 30, a gente vai dividindo pelos números da sequência. Né? A gente já trabalhou essa forma de divisão. E aí, já quando a gente vai fazer a decomposição usando esses fatores primos é diferente. Então, aqui eu trouxe outro exemplo para vocês, e aí eu vou mostrando para vocês tanto a questão do grupo de divisores, como a gente encontra os divisores e como a gente faz a decomposição em fatores primos. Então, de certa forma, eu estou aqui ensinando um conteúdo novo e fazendo uma revisão do que a gente já viu, para que realmente esse conteúdo fique bem fixo na mente de vocês, tá? Então, aqui a gente começa fazendo logo a decomposição de 45 em fatores primos, certo? Então, vamos lá. Seguindo a ordem. Quem é o nosso primeiro primo? Né? 2. Então, obrigatoriamente, eu preciso observar se o número em questão pode ser divisível por 2, certo? 45 dá para a gente dividir por 2, pessoal, hein? Não dá. Por que que não dá? Porque ele não é um número par, certo? Então, a partir do momento que o número não é par, ele não pode ser divisível por 2. Então, eu vou para o próximo primo da sequência. O próximo primo da sequência seria 3, certo? Qual é o critério de divisibilidade por 3? É quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Quando eu faço 4 mais 5 dá 9. 9 a gente pode dividir por 3? Pode sim. Então, significa que 45 dá por 3, tá? Que dá quanto? Que dá 15, certo? 15 ainda dá para dividir por 3? Vamos somar para a gente ver? 5 mais 1 é 6. E 6 dá para a gente dividir por 3. Que dá quanto como resposta? 5. 5 ainda dá para a gente dividir por 3? Não, não dá mais, certo? Qual é o próximo primo depois de 3? É 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a gente terminou aqui a nossa decomposição. E agora a gente vai fazer a representação aqui embaixo, ou seja, você vai me dizer quantas vezes os números apareceram. Vejam, ó, o número 3 apareceu 2 vezes. Então, essa quantidade de vezes que o número apareceu vai ser representado como forma de potência, tá certo? Ó,
ele vem pequenininho aqui em cima, tá bom? Então, o número 3 apareceu 2 vezes, o número 5 apareceu apenas uma única vez, tá? Então, essa seria a decomposição de 45 em fatores primos. Vamos ver como é que a gente descobre os divisores de 45? Os divisores de 45 a gente começa dividindo pelo próprio número, correto? 45 dividido por 45 é 1. 45 por 15 é 3. 45 por 9 é 5. 45 por 5 é 9. 45 por 3 é 15. E 45 por 1 é 45. Então, esse aqui é o grupo de divisores de 45. E essa é a decomposição em fatores primos de 45. Ok, pessoal? Vamos seguindo com os nossos exemplos. Para decompor números maiores, em que é mais difícil descobrir os fatores primos que os formam, existe um processo prático para que a gente faça isso, que é essa decomposição. Então, a decomposição em fatores primos, a gente pode utilizar para qualquer número de qualquer tamanho, né? Seguindo aí as nossas ordens. Do mesmo jeito, ó, 540. Qual é o nosso primeiro primo? 2. 540 se divide por 2? Divide. Por quê? Porque ele terminou em 0, não é isso? A partir do momento que o número termina em 0, eu posso dividi-lo por 2, tá? Eu coloco esses tracinhos aqui para que a gente possa fazer a nossa divisão bem separado e a gente não misturar os números, tá bom? Porque aqui no meu caderno não tem linha, né? No de vocês fica mais fácil, tá bom? 540 dividido por 2 dá 270. 270 ainda dá para dividir por 2? Dá, porque ele ainda terminou em 0, tá certo? 270 dividido por 2 dá 135. 135 ainda dá para dividir por 2? Não, porque ele não é par, certo? Qual é o primo que vem depois de 2? É 3. Então, eu preciso observar se esse número aqui dá para dividir por 3. Vamos lá? 1 mais 3 é 4. 4 mais 5 são 9. Como 9 se divide por 3, então 135 se divide por 3. Que dá 45 como resposta. 45 ainda dá por 3? Vamos somar, né? 4 mais 5 são 9. 9 se divide por 3, então 45 ainda dá por 3. 45 por 3 dá 15. 15 ainda dá por 3? Vamos somar. 5 mais 1, 6. E 6 se divide por 3, tá? 15 dividido por 3 dá 5. Qual é o próximo primo, né, após o número 3? Porque não dá para dividir 5 por 3. O próximo primo é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui eu finalizei a minha decomposição. Então, você observa que a gente não faz decomposição apenas de números pequenininhos. A gente faz decomposição de números grandes também. E os critérios de divisibilidade, né, vão servir muito aqui para facilitar a nossa compreensão e agilizar o nosso trabalho. Depois que eu terminei, agora eu vou contabilizar os números, correto? Então, vamos lá. Ó, o nosso número 2 apareceu quantas vezes? 2. O nosso número 3, 3 vezes. E o 5 apareceu apenas uma única vez. Aí não precisa colocar, só se você quiser, tá? Então, lembre-se que a quantidade de vezes que o número aparece fica representado por esse número pequenininho aqui acima do número como forma de potência. Então, o número 2 apareceu 2 vezes. Então, eu coloco aqui o 3, 3 vezes, e o 5 apenas uma única vez. E aí, eu saí fazendo exemplos para a gente poder discutir bem direitinho, para que vocês possam ver como é que se faz os trabalhos, certo? Para que na hora que você tenha a sua atividade para realizar, caso você fique com alguma dúvida, você volte para a explicação da aula, né? Para ver como foi que eu expliquei, como foi
que a gente faz para que você consiga fazer sem maiores problemas, tá bom, pessoal? Vamos decompor 1.323, certo? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Veja que toda vez eu faço do mesmo jeito. Eu preciso seguir a ordem dos fatores primos, que é 2, 3, 5, 7, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar ver se o número se divide por 2. Só que, olhando para um número, eu identifico que ele não dá para dividir por 2. Por quê? Porque ele é um número, ele não é par. Ele não terminou em 0, nem 2, 4, 6, nem 8. Então, ele não dá por 2, certo? Então, o próximo primo seria 3, certo? Então, para que eu saiba se ele se divide por 3, a gente precisa somar. Aí, eu tenho aí 1 mais 3, que são 4. 4 mais 2 é 6. E 6 mais 3 é 9. Então, como eu somei os algarismos e o resultado dessa soma foi 9, então eu posso dividir esse número por 3, porque a soma dos seus algarismos deu. 1.323 dividido por 3 dá 441. Será que 441 ainda dá por 3? A gente precisa somar. 4 mais 4 são 8, mais 1, 9. Como 9 se divide por 3, 441 ainda dá por 3, que dá 147. Será que 147 ainda dá por 3? Vamos lá. 1 mais 4 são 5. E 5 mais 7 são 12. 12 dá para dividir por 3? Dá sim, certo? Então, 147 também vai dar por 3, que dá 49 como resposta. Será que 49 ainda dá por 3? Vamos somar. 4 mais 9 dá 13. 13 não dá para dividir por 3. Quem é o próximo primo depois de 3? É 5. Para que o número seja divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou em 5. Esse daqui não termina nem em 0, nem em 5. Então, ele não é por 5. Qual é o próximo primo depois de 5? É 7. 7 não tem critério, certo? 7 não tem critério de divisibilidade. Caso você encontre para testar, realmente você vai ter que dividir. E 49 faz parte da tabuada de 7. Então, significa dizer que 49 se divide por 7. 49 dividido por 7 dá 7. E 7 só dá para dividir por 7, que vai dar 1 como resposta. Como eu cheguei na unidade, eu já descobri e fiz toda a minha decomposição em fatores primos. Agora é hora da gente colocar a representação. O nosso número 3 apareceu quantas vezes? 3 vezes, tá vendo? E o nosso número 7, 2 vezes. Essa é a representação em fatores primos de 1.323. Certo, pessoal? Agora é com vocês. Agora é a vez de vocês responderem para mim, certo? Olha, eu quero que você me explique por quê. 37 é um número primo, tá? Então, se ele for, você vai olhar lá na sua tabelinha, não é isso? Se ele for um número primo, você vai me dizer, sim, ele é um número primo, porque ele só se divide por 1 e por 37, por exemplo. Caso ele não seja, caso ele não esteja lá naquela tabelinha, você vai me dizer, não, 37 não é primo, porque ele se divide por 1, por fulano, por cicrano, tá certo? Deu para você entender? Ó, aqui eu estou dizendo que 25 não é um número primo, certo? Então, se ele não é um número primo, é porque ele pode ser divisível por outros números. Quem são os outros números que eu posso dividir o número 25? Aí você vai colocar o número 25, eu posso dividir por fulano, cicrano, por isso ele não é um número primo, tá certo? Ó, o número 1 não é um número primo. Essa eu expliquei durante a explicação da aula. Caso você não lembre, volte lá para você lembrar. Ó, é a mesma pergunta tanto na letra C quanto na letra D.
1 não é um número primo. Aí você vai me dizer, não, 1 não é um número primo por isso e por aquilo que eu expliquei lá na aula, certo? Porque ele só tem tantos divisores, lembram? O zero. Zero não é um número primo. Não, zero não é um número primo, porque zero pode alguma coisa, certo? Então, essas duas explicações, tanto da letra C quanto da letra D, eu dei na aula. Então, voltem aí o vídeo e vejam com um pouco mais de atenção a resposta tanto da letra C quanto da letra D. Na letra A, você responde para mim, 37 é um número primo. Eu estou afirmando a você que ele é. Então, você vai me dizer, sim, porque 37 só se divide por fulano e por cicrano, né? Na letra B, 25 não é um número primo. Não, porque 25 se divide por fulano, cicrano, ok? E o do número 1 e o do número 0, você volta aí o vídeo da aula que você vai ter a resposta para essas duas questões, certo? E nesse aqui, no segundo quesito, certo? Eu quero que você olhe as fichas que eu apresentei e que você me diga quais deles aqui são números primos, certo? Então, para isso, só é necessário que você vá lá na tabelinha, que eu também expliquei na aula de hoje, e verifique quais desses números que estão aqui também estão na nossa tabela de primos, né? Nós temos aí uma tabela de primos que vai até o número 1000. Então, aqui, para fazer o segundo quesito, só é necessário olhar. Olhe a tabela que eu expliquei na aula, certo? E veja quais desses números aqui estão presentes na tabela que eu apresentei para você. Caso o número não esteja na tabela, obviamente ele não é primo. Eu quero que você marque um xizinho em cima daqueles que são primos, certo? Então, é só uma questão de observar na tabela que eu dei a vocês, tá bom? Considere o número 36, e aí eu pergunto a você, ele é primo? Lembre da conversa também da aula, viu? No critério de divisibilidade por 6, as duas meninas que estão conversando, elas falam a respeito do número 36. Então, volte a aula de novo, até aquela parte lá dos critérios, lá no começo, quando eu estou fazendo revisão para vocês, que as meninas falam exatamente sobre o número 36. E aí eu pergunto, ele é primo? Então, se ele for primo, ele vai estar na tabela de primos que eu dei a vocês. Caso ele não seja, ele não vai estar lá. Então, aqui, você só me responde sim ou não, certo? Aí, aqui eu estou perguntando, ele é divisível por quantos números naturais? E aí, eu quero saber quem são os divisores, né, do número 36. Eu consigo dividir 36 por quanto? Vamos ver aí, ó. Ele é divisível por quais números naturais? Eu consigo dividir 36 em partes iguais por quem? Vou deixar aqui a critério de vocês, tá? E nessa letra C, eu quero que você faça a decomposição em fatores primos do número 36, aquele trabalho que eu acabei de fazer junto com vocês. 36 dá por 2, depois por 3, e aí, como é que a gente faz essa decomposição? Confio em vocês, tá bom? No quarto quesito. No quarto quesito, eu quero que você decomponha cada um desses rapazes aqui em fatores primos, como eu fiz anteriormente para vocês. Então, eu quero o número 40, o número 125, o número 48, 72, 54 e 312. Eu quero que você faça a decomposição desses números em fatores primos, que foi o que eu expliquei a vocês na aula de hoje, certo? Então, façam com atenção, continuem estudando, certo? Voltem à aula quantas vezes forem necessárias para que você realmente consiga entender o assunto, para responder à sua atividade, e a gente se vê semana que vem.